Tudo novo em Cristo, no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Boa tarde. Boa tarde a quem nos assiste agora. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos assistirá posteriormente. Hoje, compondo a programação do Encontro da Província do Brasil da Companhia de Jesus, teremos uma entrevista com o cardeal Dom José Tolentino Mendonça. Inicialmente, esse momento seria transmitido ao vivo, em formato de live, como nós estamos agora. Contudo, por questões técnicas relacionadas à conexão e internet lá de Roma, onde reside o cardeal Tolentino, nós realizamos a gravação da entrevista e agora a transmitiremos. Disponíveis e com o coração aberto, estejamos atentas e atentos às reflexões trazidas por Tolentino. Acompanhem até o final. O corpo tem degraus, todos eles inclinados. Milhares de lembranças do que lhe aconteceu têm filiação, geometria, um desabamento que começa do avesso e formas que ninguém ouve. O corpo nunca é o mesmo, ainda quando se repete. De onde vem este braço que toca no outro? De onde vêm estas pernas entrelaçadas? Como alcanço este pé que coloco adiante? Não aprendo com o corpo a levantar-me. Aprendo a cair e a perguntar. Com a poesia Isto é o Meu Corpo, saúdo a todas as pessoas que participam conosco hoje da entrevista com o cardeal Dom José Tolentino Mendonça, que também é autor desse poema. Saúdo também Padre Elcio, sócio do Provincial, que estará conosco, colaborando com as reflexões de hoje. Padre Elcio, bem-vindo. Obrigado, Netinha. Quero saudar a todos os participantes do Encontro da Província do Brasil, saudar também todos os que acompanham essa transmissão, lembrando que é a segunda transmissão aberta do nosso encontro, então mais abrangente. Saúdo cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, agradecendo muito a disponibilidade em vários fatores de disponibilidade que tornaram possível essa transmissão, essa entrevista. Bem, hoje nós somos convidadas e convidados a refletir sobre a missão da Igreja no contexto do pontificado do Papa Francisco. Quais os desafios e as oportunidades se apresentam nesse momento? Para aprofundarmos essas perguntas e gerarmos reflexões fecundas, conversamos então com o querido cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, que é poeta, ensaísta e teólogo português, com diversos livros publicados. Atualmente, ele é o arquivista do Arquivo Secreto do Vaticano e bibliotecário da Biblioteca Apostólica Vaticana, cargos na Cúria Romana. Tolentino nos ajudará a trazer mais luzes sobre o momento que vivemos a partir do amplo conhecimento dos documentos da Igreja e da sua proximidade com o Vaticano. Tolentino, bem-vindo, muito grata por sua disponibilidade, generosidade em estar conosco. Muito boa noite a todos e a todas. Queria agradecer à Netinha, que foi a pessoa que me introduziu, ao caríssimo Padre Elcio, sócio, e a todos os participantes deste encontro da Província do Brasil,
da Companhia de Jesus, a começar pelo padre provincial, o padre Esmida, e todos os jesuítas, e todos os leigos e leigas, companheiros empenhados na missão da Companhia no Brasil. E dizer que, para mim, é uma honra muito grande e uma alegria poder estar aqui à conversa convosco de uma forma muito fraterna, muito simples, sobre este pontificado, este caminho que nos mobiliza a todos e nos torna a todos companheiras e companheiros também do Papa Francisco. Nós é que agradecemos, nós é que nos alegramos com sua presença. Bem, como primeira pergunta para essas reflexões de hoje, eu tenho o seguinte: Cardeal, quais os principais desafios e quais as principais oportunidades para a missão da Igreja que o senhor percebe a partir dos 8 anos de pontificado de Francisco? Com 8 anos de pontificado, nós percebemos de facto que já realizamos juntos um caminho. E a sua pergunta, Netinha, é tão aberta que poderíamos estar o serão inteiro falando apenas deste assunto. Eu diria que há 4 eixos marcantes e que naturalmente agregam a si muita outra reflexão, mas que são traves mestras no caminho, na missão que tem sido vivida, protagonizada pelo Papa Francisco. Primeiro é a sua reflexão sobre o que nós somos. Há uma autorrepresentação da Igreja para a qual o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, nos tem verdadeiramente mobilizado. E as imagens que aparecem na exortação apostólica, que é o seu programa de pontificado, a alegria do Evangelho, são imagens a que vale a pena voltar. Aquelas imagens como igreja em saída, como uma igreja de portas abertas, como uma igreja hospital de campanha, como uma igreja que o próprio Papa descreve na Evangelii Gaudium, como uma igreja acidentada, suja, por ter saído pelas estradas do mundo, pelas periferias da humanidade, mas ao mesmo tempo continua a ser aquela comunidade de discípulos de Jesus capaz de viver em fidelidade o espírito do Evangelho, assumindo o serviço da vida humana como sua missão primordial. Isto é, digamos, é alguma coisa decisivo na visão do Papa e na autorrepresentação da Igreja e, de facto, ao longo destes anos de pontificado, nós encontramos traduzida com outras imagens, porque o pensamento do Papa Francisco é muito um pensamento que funciona a partir de imagens muito incisivas, de metáforas de grande impacto. Através de muitas imagens, ele vai descrevendo aquilo que pensa da Igreja. Uma imagem, ainda para falar deste eixo da autorrepresentação, uma imagem que aparece repetidamente no pensamento e na fala pública do Papa Francisco é a imagem do poliedro. Ele pensa a Igreja e as comunidades, as várias realidades eclesiais, ele pensa-as como um poliedro, multifásico, com fases diferentes, mas com uma grande capacidade, ao mesmo tempo, de expressar originalidade e complementaridade. E, ao mesmo tempo, aqueles 4 princípios de que ele falava na Evangelii Gaudium e que em tantos outros documentos e muitas vezes quando ele fala sem papéis à frente, a referência a esses 4 princípios aparecem continuamente. O princípio de que o tempo é superior ao espaço.
E, de facto, na visão que o Papa Francisco tem da Igreja, não se trata apenas de ocupar um espaço, mas trata-se de ter um olhar para o tempo e perceber que abrimos processos, começamos caminhos, e esse gesto inaugural, porventura, é mais importante do que querer já montar uma tenda num lugar específico. O tempo é superior ao espaço. Pois ele diz, o outro princípio, que a unidade é superior ao conflito. E, de facto, um elemento muito importante no pensamento do Papa Francisco, quer em relação à Igreja, quer em relação ao mundo, é a noção de bem comum. E aquilo que nos une é sempre mais importante do que tudo aquilo que nos diferencia e nos separa. O outro princípio é de que a realidade é superior à ideia. É muito importante para um olhar de pastor e para nós que vivemos em igreja, é muito importante esta auscultação da realidade e perceber que a capacidade de abraçar a vida como ela é, mesmo nas suas contradições, é superior às idealizações que nós podemos fazer. E o quarto princípio é que o todo é superior à parte. E, de facto, de novo, esta ideia de bem comum a redescobrir como imagem, que não é só uma imagem abstrata, mas é como uma imagem praticada daquilo que é a Igreja. E aqui nós percebemos, na visão que o Papa apresenta sobre a Igreja, nós percebemos quanto ele é fiel, de facto, ao espírito do Vaticano II. Além de perguntar quem somos, e este é o primeiro eixo, o Papa pergunta e desafia-nos e cria novas oportunidades para perguntar quem são os destinatários do discurso eclesial. E aqui, de facto, o magistério do Papa Francisco traz grande novidade profética e desinstala-nos, porque o Papa Francisco escolhe falar não para os de sempre, não para aqueles que já pertencem ao rebanho, não para aqueles que já estão convencidos, mas o seu discurso é verdadeiramente para todos. E é um discurso, em grande medida, para a humanidade. Nesse sentido, os temas, os argumentos que o Papa Francisco escolhe, desde a sua primeira saída do Vaticano, indo à ilha de Lampedusa para falar dos migrantes aqui e a relação com a África e a Europa e o grande cemitério que é hoje o mar Mediterrâneo. Mas as encíclicas do Papa são, no fundo, textos em que nós vemos que, diante dos olhos, o Papa Francisco tem a humanidade. Não tem apenas aqueles que estão, os bispos ou os cristãos, mas ele, de facto, sente como desafio para a missão atual da Igreja a capacidade de falar a todos e de colocar na sua agenda eclesial temas que não dizem respeito apenas à dintra, mas são temas, de facto, com uma transversalidade e uma globalidade muito, muito grandes. Isto é um eixo novo e constitui, sem dúvida, um desafio muito grande, porque, como o Papa Francisco refere muitas vezes, um dos problemas da Igreja atual é a sua autorreferencialidade. Nós arriscarmos viver dentro de uma bolha, dentro de uma zona de conforto, estamos bem nas nossas realidades, nas nossas missões, nas nossas atividades, mas perdemos a capacidade de um discurso relevante para o mundo. Ora, a Fratelli Tutti vem dar força não apenas à palavra fratelli, mas também a esse advérbio, todos, e essa capacidade de falar a todos é alguma coisa que o Papa Francisco nos ensina. Depois há ainda outros dois desafios
que abrem muitas oportunidades e que penso que são importantes quando olhamos, sem uma pretensão de esgotar o assunto, mas de abrir uma conversa, que é isso que estamos a fazer, sobre o magistério do Papa Francisco. E este terceiro eixo é isto, o desafio a converter o olhar e o método de interpretar a realidade a uma dimensão sistémica da vida. O Papa Francisco pensa não apenas as coisas individualmente, mas é capaz de perceber que tudo está ligado, que há uma interconexão muito grande. Nós percebemos isso claramente, por exemplo, na Laudato Si. E aí é muito interessante que há tempos o Papa fez uma espécie de making of, contou o que está por detrás do processo interior, espiritual, que o levou à redação e à publicação da encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum. E o Papa lembra que em 2007 estava na conferência da CELAM, que aconteceu em Aparecida. Ele era um dos redatores do documento final. E ele conta com muita simplicidade que estava a ouvir, possivelmente, os bispos brasileiros ou alguns bispos brasileiros ligados ao território da Amazónia. Falar da Amazónia. E ele pensava para si mesmo, mas o que é que tem a Amazónia a ver com a evangelização? Tudo isto esta insistência é aborrecida. E ele diz, eu tive de fazer um caminho de conversão interior para perceber que, de facto, a ecologia, o pensamento do mundo, o pensamento da casa comum, nos obriga a um novo paradigma, em que, de um lado, não temos o antropocentrismo radical que ainda vigora. No centro está o homem, em função dele se deve explicar todas as coisas. Mas que, de facto, há uma dimensão sistémica na criação que depois nós podemos usar como método para analisar todas as realidades. E a palavra-chave é a palavra conexão. Nós não podemos servir a pessoa humana se não atendemos o criado, se não ouvimos a voz do sofrimento do planeta. E cuidar da casa comum é condição fundamental para também podermos cuidar da humanidade. Nós só saberemos o que está a acontecer com a pessoa humana se nos perguntarmos o que é que está a acontecer com a nossa casa comum. E o quarto desafio, que é um desafio que vem desde o princípio, desde as primeiras declarações, deste pontificado, mas que agora, este ano, ganhou um novo elan, porque na preparação do Sínodo dos Bispos, a Igreja Universal é chamada a redescobrir e a viver em chave de sinodalidade, é de facto este desafio que o Papa Francisco faz, que nos dá tantas oportunidades nas nossas realidades eclesiais, que é de implementar uma dinâmica de sinodalidade. Isso é muito importante. O Papa, por exemplo, em 2015, quando fez 50 anos a instituição do Sínodo dos Bispos, ele dizia, o Sínodo é aquilo que o Senhor nos pede para vivermos no terceiro milénio. Digamos, a grande imagem da Igreja deste milénio e deste século é uma Igreja sinodal, uma Igreja capaz de caminhar conjuntamente, dizendo imediatamente com o realismo que nós sabemos que ele tem, dizendo imediatamente, não é muito fácil pôr isto em prática, nós sabemos que não é fácil, mas ele não deixa de nos desafiar. E diz algumas coisas muito importantes, que são de facto traves mestras do seu pontificado. Diz, por exemplo, que uma igreja sinodal é uma igreja que escuta. E que escutar não é apenas ouvir,
Escutar é ser capaz de acolher, de praticar uma hospitalidade e de entender a complementaridade que existe de facto entre todos os carismas, entre todos os serviços dentro da Igreja. O Papa diz, por exemplo, nesse discurso de 2015, que sem sinodalidade não se entende, por exemplo, o próprio ministério hierárquico. É a sinodalidade. Citando São João Crisóstomo, ele diz que igreja e sínodo são sinónimos. E esta sinodalidade, que a Igreja é chamada a viver, e tem vivido de tantos modos ao longo destes anos do pontificado do Papa Francisco, esta sinodalidade não é apenas ad intra, não é apenas para ouvir a Igreja, para ouvir os fiéis leigos, para ouvir as diversas realidades que compõem a eclesiosfera, a esfera eclesial. Mas é também uma sinodalidade com o mundo, porque a Igreja não pode esquecer, lembra tantas vezes o Papa Francisco, que nós não estamos sós, que a Igreja caminha junta com os homens, compartilhando as suas dificuldades e as suas esperanças. Eu penso que estes quatro eixos, quem somos? Imagens novas, incisivas, para autorrepresentar a experiência eclesial. A quem falamos? A ousadia de falar a todos. Isto para a Igreja, em grande medida, é uma novidade e uma oportunidade. O desafio de interpretar em modo sistémico, em modo interconectado, todas as questões. E, por fim, que estilo é o estilo eclesial? É o estilo da sinodalidade. Eu penso que estes quatro eixos nos ajudam a ler, a mapear, a cartografar o pontificado do Papa Francisco. Muito grata, Dom Tolentino. Ainda nesse contexto de pensar as oportunidades e os desafios, que não são poucos, no livro Diálogos Noturnos em Jerusalém, sobre o risco da fé, o cardeal Martini, em um determinado momento do livro, afirma que a Igreja está 200 anos atrasada. Quais considerações o senhor teria a partir dessa afirmação? E como a presença de Papa Francisco, o que desse atraso diminuiu e também o que ainda persiste? É interessante. Obrigado por ter ido buscar essa grande figura do cardeal Carlo Maria Martini. É interessante contextualizar essa afirmação de Martini, que a Igreja está 200 anos atrasada. Nesse livro, né, essa página é uma espécie de testamento espiritual do cardeal Martini. E ele fala muito da Igreja na Europa. Talvez na Igreja, ou certamente na América Latina, a Igreja vive outro tempo, outra estação histórica. Mas na Europa e na América do Norte, ele fala sobretudo dessas realidades, ele fala do envelhecimento e do cansaço da Igreja. Nós vemos isso porque a Igreja, por exemplo, ele fala das igrejas de pedra, as catedrais. Hoje as igrejas são grandes demais para as pequenas comunidades que albergam. E, do mesmo modo, as missões, as casas religiosas, tudo ficou grande e a igreja real, a igreja viva dos batizados, está cada vez mais diminuindo. E a pergunta do cardeal Martini é o que fazer? O que fazer perante esse cansaço, esse retrocesso? E ele cita Karl Rahner, o grande teólogo, dizia que lembrava que as brasas estão
normalmente, numa fogueira, estão debaixo das cinzas. E que é preciso identificar as brasas. E que hoje, diz o cardeal Martini, nós precisamos de assumir como tarefa, identificar as brasas, identificar onde está a brasa, que é o bom samaritano, onde está a brasa, que é o centurião, que confessa que Jesus é o justo quando o vê morrer, onde está a brasa, que é João Batista, que vem como precursor do Messias, onde está a brasa, que é Paulo, que é Pedro, que são todos os santos e santas da história. Onde é que está a brasa? É interessante a esse nível que o Papa Francisco pega muito também nesta metáfora da brasa e da cinza, citando o músico Mahler. Ele diz que nós não devemos ser adoradores de cinzas, mas custódios, protetores do fogo. Isso para nós é um desafio muito grande e vemos isso claramente no testemunho do Papa Francisco. É muito interessante que o cardeal Martini diz que o remédio que a Igreja tem são os remédios de sempre. Ele fala da conversão. A Igreja precisa de uma dica de conversão. Com coragem, com ousadia. A outra dimensão é a centralidade da palavra de Deus. Cardeal Martini diz, com aquela ousadia, com aquela parresia profética que ele tinha, a dimensão mais importante é da interioridade. A igreja não é uma moral, a igreja não é uma lei. Antes de tudo, é um encontro. É um encontro na pessoa de Jesus, um encontro com o próprio Deus. E aí a dimensão da interioridade é uma dimensão fundamental. E nós só acedemos a essa interioridade pela escuta, pela recessão, pela metabolização da palavra de Deus. Essa leitura da palavra de Deus, de ler a vida à luz da palavra e ler a palavra à luz da vida, é aquilo que torna a igreja sempre jovem em cada geração. E aí nós vemos que, de facto, o Papa Francisco tem colocado no centro a palavra de Deus. É muito, para mim, é muito bonito e me comove sempre. Quando lhe fazem uma pergunta, as primeiras imagens que lhe vêm são imagens da palavra de Deus. Quanto a palavra de Deus está entranhada no seu coração de pastor. Isso, para a igreja que todos somos, é um desafio muito grande. Colocar no centro a escuta, a recepção da palavra de Deus. E depois, os sacramentos. Mas os sacramentos vividos não apenas como disciplina, mas como força, como energia de Deus, do Espírito Santo de Deus, para podermos ser verdadeiramente uma igreja peregrina. E depois de dizer tudo isto, o cardeal Martini diz, temos que nos apressar, temos de realizar um compromisso histórico no hoje, no aqui e no agora, porque estamos 200 anos atrasados. Eu penso que o Papa Francisco tem ajudado muito a Igreja a atualizar o seu passo com o tempo dos homens, mas também com o tempo de Deus, com o tempo do Espírito. E isso é muito interessante, de facto, ouvir o que dizia Martini, para entender a novidade e a beleza que hoje está plasmando Francisco
na igreja do nosso tempo. É muito incrível ouvir que a igreja é, sobretudo, encontro. Nós estamos atravessando um período muito difícil da história, um período turbulento. A igreja, inserida nessa realidade, também tem vivido tempos desafiadores. Como o Senhor percebe a vida da igreja nesse tempo? Na sua opinião, Tolentino, como o Evangelho tem encontrado brechas neste tempo de distanciamento? Ou de um encontro, que é próprio da igreja, uma das grandes atitudes de Jesus fica, de certa forma, impedido, pelo menos fisicamente. É bonito ver como o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, faz uma citação do Vinícius de Moraes, dizendo que a vida é a arte do encontro, mesmo se há tanto desencontro na vida. De facto, Netinha, eu concordo com você. Este é um tempo. Se nós quisermos recuperar uma palavra talvez muito gasta, muito abusada, a palavra crise. Este é um tempo de crise. E esta pandemia que estamos vivendo tem sido um acelerador desta crise, que é uma crise global, uma crise poliédrica, que é uma crise do mundo, das sociedades, e é também uma crise da igreja. O Papa Francisco não tem medo da crise. Isso é um elemento muito significativo. Pelo contrário, ele faz uma espécie de teologia da crise. Em alguns discursos, eu lembro, por exemplo, o último discurso do Papa Francisco à Cúria Romana. Ele fez um verdadeiro elogio da crise, dizendo que, se olharmos bem, todo o itinerário bíblico é protagonizado por homens e mulheres que vivem em crise. A começar por Abraão. Abraão vive a chamada de Deus como um desafio crítico para ele, a uma descontextualização. Sai da tua terra, sai da tua zona de conforto. E quando tudo estava mais ou menos organizado e ele tinha recebido a maior promessa de Deus, e já tinha um sinal de que essa promessa se concretizava, Deus o coloca à prova. Então, a crise é também provação. Mas a própria palavra crise vem do verbo grego krino, que quer dizer joeirar, quer dizer peneirar, quer dizer fazer o trabalho necessário para colher a boa semente. A crise é o coador, o passador, o filtro na debulha incessante da vida. E o Papa Francisco lembra que a crise maior, quem viveu a maior crise, foi o próprio Jesus. E nós temos de olhar para o Evangelho como um texto de crise. Nós assistimos à crise de Jesus em direto. Pensemos no relato das tentações e no que elas significam de resumo de todas as tentações pelas quais Jesus terá passado. E por isso, o Papa Francisco diz muitas vezes, nós estamos assustados com a crise ou com as crises só porque nos esquecemos de avaliar a crise como o Evangelho nos convida a fazer. E também porque esquecemos que o Evangelho é o primeiro a nos colocar em crise. Quando lemos o Evangelho, cada vez que abrimos o Evangelho, nós entramos em crise. É o Evangelho que nos coloca em crise. Mas aquele que nos coloca em crise
também nos ajuda a reencontrar a humildade e a sabedoria, a oportunidade de dizer que a hora de crise, o tempo de crise, é um tempo do Espírito. E no momento da fragilidade, das contradições, da confusão, a fé é mais necessária do que nunca, porque nos ajuda a entrar naquela lógica paradoxal de que nos fala Paulo na segunda carta aos Coríntios. Quando sou fraco, então é que sou forte. Nós vivemos tempos de crise, mas são os tempos que Deus nos dá para viver. E temos de viver estes tempos como uma oportunidade de ler, de ouvir, de ler melhor, de ouvir melhor, de aprofundar a nossa fidelidade, de viver mais radicalmente na escuta do Evangelho. E por isso, eu penso que o Papa Francisco nos anima muito, porque quando ele faz uma teologia da crise, ele não está a fazer uma forma de escapismo, não está a tentar escapar da realidade, a dizer que o mal é bom ou que o bom pode ser de qualquer jeito. Não. Ele é muito objetivo, mas ao mesmo tempo ele nos ajuda a ver de pé no chão, porque esta teologia da crise é uma teologia de pé no chão, que a crise pode ser também o nosso mestre. A crise é também uma oportunidade, como esta pandemia pode ser uma oportunidade para repensar os nossos modelos, os nossos paradigmas, para perceber, como nos disse o Papa na Praça de São Pedro vazia, naquele mês de março, que nós não esqueceremos, para não esquecer que nós já estávamos doentes. Não foi a pandemia que nos adoeceu. A pandemia é uma consequência de um caminho. E todas as outras pandemias são também uma consequência. Por isso, este tempo da Igreja, mesmo no que ele tem de sofrido, é um tempo para olhar os lírios do campo. É um tempo para perceber o que o Espírito está dizendo, como nos ensina a dinâmica do livro do Apocalipse. Porque o Espírito está falando, o Espírito está se manifestando. E nós temos de agarrar esta oportunidade. Hoje, 22 de julho, dia de Santa Maria Madalena. E Apóstola dos Apóstolos. Apóstola dos Apóstolos, sim. E ontem, no encontro da província, nós tivemos um momento de diálogo que tratou sobre o papel da mulher na missão da igreja e na Companhia de Jesus, sob a perspectiva das mulheres. Esse é um tema candente, importante. Então eu pergunto, desde o lugar onde o senhor está hoje, o que o senhor destacaria sobre essa temática? Eu devo dizer que, como bibliotecário da Biblioteca do Papa, estou num lugar especial, porque neste lugar a maioria dos membros da comunidade são mulheres. Então, este lugar é um lugar especial. E se você me pergunta, a partir do lugar onde você está, eu terei de ter um certo discurso. Mas queria lembrar a encíclica Pacem Terris, do Papa João XXIII, de 1963, quase 60 anos. O Papa João XXIII dizia que a afirmação da mulher era um dos sinais dos tempos, era um dos sinais da novidade epocal. Ora, nós podemos reconhecer que essa novidade epocal é também uma semente
do Evangelho. Esta afirmação da mulher e este caminho de promoção, de afirmação eclesial e social da mulher é alguma coisa que foi também consequência do Evangelho. Nós vemos na literatura bíblica que, de facto, a teologia da criação não separa o homem da mulher. E nós encontramos nas primeiras comunidades, e agradeço muito ter lembrado essa extraordinária figura de Maria Madalena, nas primeiras comunidades, sem dúvida, que as mulheres têm um papel muito, muito significativo. Basta ler, por exemplo, as cartas de Paulo, as mulheres que aparecem como protagonistas nas comunidades primitivas, para nós percebermos como, de facto, aquilo que São Paulo diz na carta aos Gálatas é bem verdade. Não há macho nem fêmea. Somos um só em Cristo. Isso não significa anulação da sexualidade, mas pelo contrário, quer dizer, neste corpo místico de Cristo que é a Igreja, não estão apenas os homens, estão os homens e as mulheres. Desde o princípio, o Papa Francisco percebeu que esta é uma questão central do nosso tempo. E é muito interessante, porque talvez a primeira vez foi no ano de 2013, no mês de julho, regressando da GMG do Rio de Janeiro, no avião, o Papa Francisco, questionado sobre esta questão, ele diz: nós temos de abrir um processo de reflexão. Temos de abrir um estaleiro, um laboratório de pensamento na Igreja que nos ajuda a pensar esta questão. Porque não basta pensar uma ecologia integral. Nós precisamos também de uma eclesiologia integral. Não podemos deixar uma parte da humanidade, a maioria da humanidade, como, de alguma forma, a não sentir-se protagonista da vida da própria Igreja. Porque, de facto, a presença da mulher é uma presença fundamental e, sem dúvida, o Papa Francisco está aqui a abrir caminhos e a pedir a todos nós que reflitamos, que os teólogos possam investigar, que se possa tornar às origens da Igreja, perceber como era no princípio, analisar, e os passos que ele tem dado são passos de grande encorajamento, para que possa acontecer isto, que na Igreja a responsabilidade pela Igreja e a responsabilidade pelo Evangelho não seja apenas questão de homens, mas seja questão de homens e mulheres. A responsabilidade pelo Evangelho, nas diferentes dimensões, diferentes ministérios, numa complementaridade, certamente, segundo a tradição da Igreja, seguramente, mas que a Igreja é chamada a fazer um caminho e que o Papa Francisco introduz essa tensão para darmos passos, fazermos reflexão nesta matéria, eu penso que para todos é muito claro. Muito grata, Cardeal Tolentino. Mais uma pergunta. Como dialogar? O diálogo, isso que é tão importante e que tem se demonstrado como uma das grandes bandeiras, se é que podemos dizer assim, do pontificado de Francisco. Então, como dialogar com as pessoas que vivem um cristianismo arreligioso, sobretudo nesse contexto que nós podemos chamar de crise de instituições? Nós hoje vivemos
eu acho que a palavra exata, um tempo de reconfiguração do religioso. Estou falando do fenômeno religioso. E, em grande medida, a crise que nós vivemos não é tanto uma crise de fé, uma crise do crer, quanto uma crise de pertença. E ainda bem, Netinha, que você falou da crise institucional, da confiança nas instituições. Ora, a crise é mais uma crise de pertença do que uma crise de fé. Ora, isso nos obriga, de facto, a perguntar hoje se as formas de pertença continuam a ser todas oportunas, todas eficazes. Penso, por exemplo, na organização territorial da Igreja que vigorou durante séculos. A base da Igreja, por exemplo, eram as paróquias, as comunidades paroquiais. E estas comunidades eram comunidades inscritas num determinado território. Hoje, a noção de habitação, de territorialidade, é uma noção que se tornou fluida, porque a nossa modernidade, como explica Bauman, é uma modernidade líquida. Nós não estamos mais apenas num lugar. Tudo é mais fluido, tudo é fluxo. Então, não podemos imaginar as comunidades com as rotinas, com a arquitetura que serviu durante séculos para criar comunidades. Isso nos obriga, assim, a uma pergunta que é: o que hoje corporiza a identidade cristã? Como é que um sujeito se reconhece cristão? E como é que ele vem reconhecido pela comunidade eclesial e pela sociedade onde ele está inscrito? Hoje se fala muito dos cristãos culturais, que são talvez os cristãos arreligiosos, que não têm uma prática sacramental, mas continuam a manter uma ligação cultural ou ética de valores com o cristianismo. Eu penso que é muito importante não descartar imediatamente, dizer não, esses cristãos não são cristãos, isso não é cristianismo. Nós temos de perceber a complexidade da contemporaneidade e, ao mesmo tempo, valorizar, purificar e adensar, ir ao encontro. Eu penso que hoje a evangelização não pode desconhecer este grande número de pessoas que se diz crentes, mas têm uma frágil pertença ao cristianismo institucional. Por isso, é um desafio muito grande, um desafio de escuta, de encontro, de criação, adoção de novas linguagens. Eu hoje penso que é necessário uma criatividade pastoral grande para perceber que tipo de evangelização nós podemos fazer e quais são os destinatários dessa evangelização. Porque durante muitos séculos, como é que se chegava a ser cristão? Se chegava por transmissão geracional, familiar, por pertença a um determinado território e por iniciação num tempo determinado da vida, que muitas vezes era a infância. Todos fomos batizados bebê e recebemos a catequese nos primeiros anos de vida, com a escolaridade obrigatória. Depois, os cristãos muitas vezes
são deixados à sua sorte e não há mais formação, não há catequese de adultos, não há um pensar de um catolicismo que acompanha o questionamento das várias etapas da vida, a juventude, a primeira idade adulta, a segunda, a terceira. Isso são tudo desafios para pensar. Eu penso que é muito importante ser sensível à complexidade e ter a sabedoria daquele Senhor que Jesus fala na parábola, quando lhe vieram dizer: olha que tu plantaste trigo, mas também cresceu o joio, queres que vamos arrancar tudo? Ele diz: não, deixa crescer e depois vamos ver. E esta confiança em deixar maturar uma experiência, mas em trabalhar, em acompanhar essa maturação, que hoje acontece de modo muito heterogêneo, muito diversificado, não é mais como era. Mas essa confiança, lembra de facto a confiança que Deus deposita no ser humano. Porque, como dizia o teólogo Hans Urs von Balthasar, Deus sabe esperar por todos. Tolentino, interessante o senhor trazer a perspectiva da sensibilidade. Esses tempos têm demonstrado o quanto a arte salva. Sempre salvou. Então, o senhor, enquanto artista, como o senhor concebe a relação da arte e da necessária sensibilidade artística com a fé? Qual o papel das instituições nessa dimensão em nosso mundo contemporâneo? Nós somos ainda herdeiros de um cristianismo muito racional, muito organizado a partir de categorias mentais e de chaves abstratas. O Papa Bento XVI falou muito disso no seu pontificado. E o Papa Francisco tem continuado. Porque quando ele voltava da sua viagem ao Japão, da viagem apostólica, no avião lhe perguntaram: você visitou o Oriente, está regressando ao Ocidente. O que acha que o Ocidente tem a aprender com o Oriente? E o Papa Francisco respondeu isto: nós temos de aprender a poesia que os orientais têm. Porque a fé não é apenas abstração. Se a fé não faz arder o coração, se a fé não é uma espécie de febre, se a fé não nos torna brasas, mas é apenas uma cinza mental, então a fé é incompleta. Por isso, dos três transcendentais, a verdade, o bem e a beleza, cada um deles é fundamental. Porque a beleza é a experiência da verdade. Como o amor, a caridade, é uma experiência prática da verdade. Mas a beleza é interioridade, é emoção, é perceber que há um olhar que nos excede, é excedência de sentido, é ver para lá do imediato, e é ganhar uma sensibilidade ao corpo, sensibilidade àquilo que nos chega através dos sentidos. Nós fazemos muito uma espiritualidade baseada nos sentidos espirituais e esquecemos os sentidos naturais, que é aquilo que, no fundo, a arte nos ensina. A arte é uma mistagogia, uma iniciação ao mistério, que acontece a partir dos sentidos naturais, a partir da visão, a partir do olfato, a partir do sabor,
a partir da escuta e a partir do tato. E há de facto uma espiritualidade. E os artistas, eu, por exemplo, acredito e vejo tantos artistas que eu conheço, eles, mesmo sem saber, mesmo quando não sabem, estão a trabalhar com a matéria espiritual. Porque estão a trabalhar com a interioridade humana. Estão a trabalhar com uma visão espiritual da vida. E por isso é de facto fundamental percorrer a via da beleza. Durante muito tempo, a Igreja viveu um divórcio com as artes. E viveu, de certa forma, também um divórcio com o sensível. E hoje nós precisamos de uma mística do sensível. E precisamos de perceber que a beleza é uma via para chegar a Deus. Porque a beleza é uma forma de revelação. A beleza é a experiência. A beleza não é... O Romano Guardini, o grande teólogo, dizia que a beleza é o contrário do ornamento. Beleza não tem nada a ver com ornamentação, com o bonitinho. Não, beleza é a experiência da verdade. Eu tive o privilégio de assistir à lição do Papa Bento XVI na Capela Sistina, quando ele reuniu artistas de muitas proveniências para relançar o Átrio dos Gentios. E aí ele disse, citando o Papa Paulo VI, nós temos tanto em comum, e a coisa principal que temos em comum é a procura da verdade. E de facto, hoje, nós percebemos que a via da beleza, o caminho do sensorial, a estética do sensível, são dimensões sobre as quais nós precisamos de trabalhar, precisamos de abordar, porque são caminhos necessários para chegar ao coração do homem e à experiência de Deus. Agradeço trazer essa necessária reflexão desses caminhos que passa pela educação do sensível, pela mística do sensível, tão necessário para essa aproximação com Deus, com a criação. Vai aquecendo o coração ouvir isso e vai também trazendo luzes para a nossa caminhada. Bem, quase chegando ao fim da nossa conversa, quero lembrar que os jesuítas do Brasil, os leigos colaboradores, as leigas colaboradoras e também religiosas que são parceiras na missão, estão participando de um encontro da província, que tem sido virtual, por causa do contexto, e tem acontecido durante esses dias. Então, eu pergunto, qual mensagem o senhor gostaria de deixar a este grupo expressivo da comunidade lusófona que tanto admira suas reflexões? Você começou a nossa conversa com um poema, e eu queria acabar com um poema também. Só que esse poema é de um poeta grande, maior, lá do Cuiabá, em quem eu penso muitas vezes, Manuel de Barros. E nesse poema, esse grande mestre, que é Manuel de Barros, ele diz: prefiro as máquinas que servem para não funcionar. Quando cheias de areia, de formiga e musgo, elas podem um dia milagrar de flores. Os objetos sem função têm muito apego pelo abandono. Também as latrinas desprezadas, que servem para ter grilos dentro,
elas podem um dia milagrar violetas. Eu sou beato em violetas. Todas as coisas apropriadas ao abandono me religam a Deus. Senhor, eu tenho orgulho do imprestável. O abandono me protege. Eu gosto muito deste poema do Manuel de Barros, que para nós, penso, para nós crentes, é um desafio muito grande, porque temos de descobrir a alegria, a beleza, a urgência desta inutilidade. Inutilidade. Num tempo em que estamos a pensar novos caminhos para a província do Brasil da Companhia de Jesus, não esquecer a inutilidade, também como caminho. São Francisco de Assis, e hoje todos os jesuítas são um pouco franciscanos por causa do Papa Francisco, ele dizia aos seus confrades que na horta deviam plantar todas as plantas úteis que servissem de comida à mesa do convento, mas deviam, num espaço, deixar para crescer flores, que eles não iam comer, mas para o alimento da sua alma. Então, a inutilidade nos protege. É muito importante este apego pelo abandono, porque também as latas abandonadas podem um dia milagrar violetas. E nós vemos isso na casa dos pobres, que não têm vasos bonitos, mas agarram numa lata de azeite, uma lata velha, põem um pouco de terra e é um milagre de violetas, de todas as outras flores. E com este poema, o desafio é exatamente esse. O chamamento a acreditar que o dom, o grande nutrimento é o próprio dom. E é quando tornamos o dom mais radical que o milagrar violetas acontece. Porque aquilo que nos protege não são os muros. Aquilo que nos protege é o relento e o abandono. Isto é, a capacidade abraâmica de partir. A capacidade abraâmica de confiar. Estamos sempre a voltar àquilo que o primeiro crente foi chamado a fazer. Muito grata, Tolentino, por trazer a poesia de Manuel de Barros e essas palavras tão fortes ao final do nosso encontro. Confiar, nossa vocação primeira de partir, de estar a caminho e de abandonar-se, porque só é possível confiar quando a gente se abandona. Quero trazer então agora o Padre Elcio, sócio do Provincial, para fazer então a saudação final desse belíssimo diálogo que nós tivemos a oportunidade de realizar, ouvir e participar. Muito grata. Obrigado. Muito obrigado. Assim, queria saudá-lo, Cardeal Tolentino, e dizer que estou até triste por encerrar essa participação tão rica, tão estimulante, né? Nos suscita tantas moções para a nossa atividade. Nós, nesse encontro da província dos Jesuítas do Brasil, entre os assuntos, né, tem o encontro, tem justamente, né, a arte do encontro, agora virtual, mas estamos nos encontrando, muitos participam conosco, mas também estamos planejando a nossa ação apostólica para os próximos anos, né, para os próximos 6 anos. E acho que essas pistas... Eu anotei várias coisas aqui. Se eu fosse falar tudo que me chamou a atenção, seria outra conferência. Mas me chamou muito a atenção essa imagem da cinza e da brasa, né? Às vezes o que aparece após uma queimada são as brasas, aliás, são as cinzas, mas as brasas estão embaixo, têm que ser descobertas, né? E é com elas que se aquece, com elas que se reacende, né? Outras coisas.
Me lembro de uma passagem da vida de Santo Inácio, onde ele envia São Francisco Xavier para as Índias, para o Oriente, e ele teria dito, vai e incendeia o mundo, né? Incendeia, obviamente, com o fogo do Espírito Santo, né? Então, não é com cinzas, né, que se vai incendiar o mundo, mas é com essas brasas da fé, que passa pela arte, que passa pela justiça, né, com as mulheres, com os marginalizados, que passa pelo diálogo com as culturas, que nós, de fato, conseguiremos incendiar o mundo com essa fé tão bela, que é um sentimento, que é algo não só racional. Creio que todas essas motivações, entre outras que também vieram, nos ajudarão muito a pensar o carisma, né, da nossa ação apostólica, o carisma da nossa atuação nesses próximos anos daqui para frente. Deixo aqui em nome de todos os jesuítas do Brasil, os nossos amigos, irmãos, leigos, leigas, colaboradores, colaboradoras, o meu agradecimento por essas palavras tão inspiradoras. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos e esperamos até um próximo encontro. Muito bem. É isso mesmo. Nós chegamos ao fim desse momento, dessa entrevista, se é que podemos chamar assim, porque foi uma tarde de partilha, de reflexão. Alguns falaram de acalanto, foi um abraço, deixaram o coração ardendo. Que bom poder vivenciar isso. A gente desde já agradece a participação, os comentários, o carinho de vocês que estiveram conosco também, vivenciando e partilhando essa experiência, superando esses limites do distanciamento, mas tirando bom proveito dessa oportunidade de utilizarmos essas ferramentas e mais nos aproximarmos e mais refletirmos a nossa missão, a igreja, o seguimento a Cristo. Quero novamente agradecer todo o carinho, disponibilidade, generosidade do cardeal Dr. Tolentino, que esteve conosco. Agradeço também a presença de vocês. A gente tem a esperança de que tenha sido um encontro fecundo e que tenha provocado, sobretudo em nós, ânimo para seguirmos fortalecidas e fortalecidos na missão. Eu convido agora o Padre Elcio, sócio do Provincial, que também acompanhou e participou da entrevista com o Dr. Tolentino, para algumas considerações. Muito obrigado a todos vocês que participaram desse nosso momento. Os que não acompanharam desde o início, a entrevista com o Tolentino, ela foi feita hoje de manhã, aqui, horário brasileiro, 11 horas da manhã, e nós agora a reproduzimos. Nós, para que essa entrevista ocorresse, fizemos aí bastante esforço, bastante ginástica, com relação a sincronizar o tempo, a distância. Então, Tolentino estava lá em Roma, então agora são 10 horas da noite, lá, horário, e também de conexões. Nós tivemos que fazer gravada por um pedido do próprio Tolentino, porque a conexão na biblioteca do Vaticano é melhor, e ele não tem todo o horário disponível para estar lá nos atendendo. Mas ele fez todo o esforço possível, e até, assim, impossível em alguns momentos, né, porque para essa hora de gravação, ele dedicou muito mais tempo, né, preparando aí os equipamentos e os ajustes para que ela acontecesse. Então, de fato, o nosso agradecimento ao cardeal Tolentino é muito grande. Ele fez um esforço grande para estar conosco. E eu agradeço a todos vocês que curtiram aí a nossa transmissão. Em um momento eu contei aí mais de 20 pessoas, estou vendo aí todas as curtidas que foram dadas. Essa transmissão, ela está inserida dentro do encontro dos jesuítas do Brasil, um encontro que fazemos a cada 2 anos e que esse ano está sendo de forma remota, com a tristeza dos que gostam de se abraçar e de se encontrar, mas também aproveitando para ampliar a participação.
Tivemos essa grata surpresa de poder ampliar o número de participantes, já que foi na forma remota. Eu quero agradecer a equipe do encontro e, sobretudo, a equipe que organizou os momentos externos, os momentos extensivos. A live de ontem, né, Netinha, na pessoa da Netinha, eu agradeço toda a equipe desse momento do encontro. A live de ontem foi muito rica, muito inspiradora. A de hoje também, muito dentro daquilo que pretendíamos, superando até as nossas expectativas. Então, agradeço muito a equipe, aos que organizaram, né, aos que participaram. E agora eu quero deixar um recado para os que estão participando do encontro. Né, todos vocês aí que estão nos assistindo, agradeço muito a participação, mas agora o recado é para apenas os que estão inscritos no encontro. Nós estamos aqui no YouTube, mas o nosso encontro é lá no Zoom, né, lá na plataforma Zoom. E às 18 horas, então nós vamos nos conectar novamente com o mesmo link da parte da manhã, o mesmo link de ontem, que é o link do encontro na plataforma Zoom, aquele que vocês receberam por e-mail. Às 18 horas nós vamos nos conectar. E o que vai acontecer? Vai acontecer uma mágica lá que os nossos técnicos vão fazer, e nós vamos nos dividir em grupos, os grupos que foram selecionados. Foram grupos que procuraram conter a diversidade nossas, né? Um pouco o intercâmbio de diferentes obras, de diferentes regiões do nosso país. Então, nós, a partir das 18 horas, nós já seremos direcionados pela própria equipe do encontro para os grupos de partilha. E é nesses grupos que nós vamos repercutir o conteúdo tanto dessa entrevista de hoje, como da participação das nossas convidadas de ontem, como também do que tem acontecido no nosso encontro na parte da manhã. Então, deixo aqui meu abraço a todos vocês, a minha gratidão. Agradeço aos que rezaram para que essa conexão também não caísse, né? Não sei se existe algum padroeiro das conexões, né? Mas se tem, trabalhou muito hoje, né? Porque rezamos para que ela não caísse e não nos deixasse na mão. Então, um grande abraço e para os que continuam no encontro, nos vemos daqui a pouco na partilha dos grupos às 18 horas. Um grande abraço. Agradeço, Padre Elcio. Quero lembrar, como alguns já comentaram aí no YouTube, que essa entrevista vai ficar no canal Jesuítas Brasil. Então pode ser revisitada, pode ser compartilhada, divulgada. E aproveito para dizer que quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para sempre acompanhar a programação da Companhia de Jesus no Brasil. E agora, para nós finalizarmos esse momento tão rico e que tanto nos encheu de ânimo e entusiasmo, eu peço licença novamente a Dom Tolentino para concluir o encontro com outro poema de sua autoria, o poema Da Verdade e do Amor. Da verdade do amor se meditam relatos de viagens, confissões, e sempre excede a vida esse segredo que tanto desdém guarda de ser dito. Pouco importa em quantas derrotas te lançou. As dores, os naufrágios escondidos, com eles aprendeste a navegação dos oceanos gelados. Não se deve explicar demasiado cedo atrás das coisas, pois o seu brilho cresce sem rumor. Que nós aprendamos no fazer de nossa missão a deixar crescer o brilho do amor e que nós permaneçamos nele. Grata pela presença e companhia. Até a próxima. Tudo novo em Cristo no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Vamos, companhia livre e peregrina, é tempo de renovar. Um Cristo que mudou o mundo.
vai nos enviar. Inácio foi capaz, eu posso também aprender a me transformar. O santo que serviu o mundo sempre tem o que ensinar. Entregando tudo com fé e compaixão, um amor que é sem fronteiras. Semear o reino de justiça e paz, carregando essa bandeira. Tudo novo em Cristo no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Tudo novo em Cristo no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Entregando tudo com fé e compaixão, um amor que é sem fronteiras. Semear o reino de justiça e paz, carregando essa bandeira. Tudo novo em Cristo no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Tudo novo em Cristo no coração do mundo,